Qual é a coisa qual é lá que faz chorar e faz feliz? É a Copa do Mundo. Certo. O maior palco do futebol mundial, onde brilham as maiores estrelas do esporte. Algumas são tão brilhantes que o seu brilho resplandece até os dias de hoje. As super e mega estrelas, como o caso do brasileiro Pelé, o argentino Maradona, o holandês Johan Cruyff e o camaronês Roger Milla. Sim, Roger Milla. Roger Milla, aliás, Sua Excelência, assim é chamado no seu país por aquilo que ele fez para Camarões, pelo futebol africano e pelo mundo na Copa de 1990, pelas suas jogadas, pelos seus golos decisivos e impressionantes, pela sua dancinha de comemoração. Com certeza, um ídolo, um dos melhores jogadores da Copa e um dos melhores jogadores da história. Essa é a segunda parte desta série de vídeos da evolução das seleções africanas na Copa. Agradeço-te por estar conosco. Assista a primeira parte clicando aqui em cima ou no link da descrição. Ou se não quiser, junta-te a nós, vamos nessa. E assista o primeiro também depois desse. Copa de 1990 foi realizada na Itália, primeira vez que árbitros africanos foram chamados para fazer parte da Copa do Mundo, da Argélia, Tunísia e Gabão. Na Copa italiana, os africanos foram representados por Egito e Camarões e estavam na Copa para mostrar o melhor do futebol africano, que para o Egito as coisas não correram tão bem assim, ficando em último. Enquanto isso, os números sorriam para o desempenho de Camarões e de Roger Milla. Venceram a Argentina e Romênia, perderam com a União Soviética, ocupando a primeira posição no grupo e se qualificando para as oitavas de final, sendo a segunda seleção africana a alcançar as oitavas de final. A primeira seleção foi Marrocos, que já analisamos o seu percurso no vídeo anterior. E o Camarões não ficou por aí. Venceu a Colômbia nas oitavas de final, sendo qualificado para os quartos de final, onde perdeu para a Inglaterra por 3-2, se tornando na primeira seleção africana a atingir as quartas de final. Sabe o que acontece quando o Mundial é sediado por um país sem muita tradição no futebol? Isto. Essa foi a abertura da Copa de 1994 nos Estados Unidos da América. A evolução do futebol africano fez-se sentir pela decisão da FIFA, que aumentou as vagas para 3, vagas ocupadas pelos veteranos Marrocos e Camarões e o estreante Nigéria. O estreante Nigéria, que ao contrário dos veteranos, Nigéria mostrou serviço no seu renhido grupo, no qual ficou em primeiro pela diferença de saldo de golos, por apenas um golo de diferença, sendo a terceira seleção africana a atingir as oitavas de final, na terceira Copa consecutiva com equipas africanas nas oitavas de final. E Nigéria foi eliminada nas oitavas de final pela Itália. Na Copa de 1998, o número das seleções aumentou e a África aumentou seu saldo de 3 para 5 seleções. Das 5 vagas, 3 foram ocupadas de forma consecutiva pelas mesmas seleções da Copa passada, Nigéria, Marrocos e Camarões. E Camarões foi a primeira seleção a participar de 4 Copas de forma consecutiva. Os restantes foram ocupadas pela estreante África do Sul e a regressada Tunísia 20 anos depois. Todas as seleções africanas caíram na fase de grupos, exceto a Nigéria, que participava a segunda Copa consecutiva. Passou pela fase de grupos na primeira posição, um feito muito especial, porque foi a segunda vez seguida que a Nigéria conseguiu passar da fase de grupos, sendo a primeira seleção africana a passar da fase de grupos 2 vezes seguidas, em 2 Copas seguidas, e foi parada nas oitavas de final. 2002. A primeira Copa que ocorreu fora da Europa e fora da América foi sediada por 2 países unidos, Coreia do Sul e Japão. A África teve 5 vagas que foram ocupadas por Camarões, que participava a sua 5ª Copa consecutiva, um marco importante para a história do futebol africano. As outras vagas foram ocupadas pela Nigéria, África do Sul, Tunísia e o estreante Senegal. E eis que a história repetiu-se. Todos os antigos caíram, exceto o estreante Senegal, que ao contrário de Nigéria da Copa passada, o estreante passou às oitavas de final, sendo parado nas quartas de final, sendo a segunda seleção africana a alcançar quartas de final e a primeira a alcançar isso na sua estreia. Copa de 2006, realizada na Alemanha. Essa foi a primeira Copa com 3 seleções lusófonas, Brasil, Portugal e Angola. A primeira vez que um país africano falante da língua portuguesa participou do Mundial. Portugal e Angola calharam no mesmo grupo e o confronto entre Portugal e Angola, Portugal venceu por 1-0. O interessante nessa Copa é que quase todas as seleções africanas participavam pela primeira vez, estreantes, exceto a Tunísia,
E a história das duas Copas passadas repetiu-se nessa Copa também. A seleção que mais brilhou foi mais um estreante, Ghana, que foi a única seleção africana que se qualificou para as oitavas de final e perdeu com a seleção. 18 Copas depois, essa foi a vez em que a África cedeu um dos melhores campeonatos mundiais de futebol, com a provável melhor música e a provável melhor logo das Copas. Até teve a participação da Coreia do Sul e Coreia do Norte também, a primeira e única Copa até então participada pela Coreia do Norte. A África pela primeira vez teve 6 seleções na Copa, isso porque a África do Sul teve uma vaga reservada por ser o país que hospedou a Copa. As 5 restantes foram ocupadas pela Argélia, Camarões, Costa do Marfim, Nigéria e Ghana. O número das seleções africanas na Copa aumentou, mas quem brilhou foi a mesma seleção da Copa passada, Ghana. Conseguiu a qualificação para as oitavas de final, venceu e foi para os quartos de final. E protagonizou um dos melhores jogos e eternos momentos daquela Copa contra o Uruguai. Nos últimos momentos daquele jogo, quando cheirava a qualificação, aconteceu isto. E depois isto, levando o jogo aos penaltis, onde Ghana perdeu. Se você assistiu esse jogo, nos conta aí nos comentários como foi e qual foi a sensação para os que não viram. 2014, a segunda vez que o Brasil cedeu à Copa do Mundo. 52 países africanos disputavam as 5 vagas disponíveis para a Copa do Mundo. Os que conseguiram foram Costa do Marfim, Nigéria, Camarões, Ghana e Algéria, todas com história nas Copas do Mundo. Para Camarões foi a sua 7ª participação, se tornando a seleção africana com mais participações nas Copas do Mundo. Apesar de toda a história, Camarões não teve destaque nessa Copa. Dentre os africanos, o destaque foi para Nigéria e Algéria, os verde e branco, que conseguiram a qualificação para as oitavas de final. Ambas foram eliminadas nesta fase. 2018, Copa sediada pela Rússia, foi o 20º evento de campeonato mundial de futebol realizado. Dos 20 eventos, 5 taças foram para o Brasil, 4 para a Itália, 4 para a Alemanha, uma até aquele momento para a França, que venceria essa Copa e teria 2, uma para a Inglaterra, uma para a Espanha, 2 para a Argentina e 2 para o Uruguai. E aí, você acha que as seleções africanas têm chance de pelo menos ser vice-campeão de uma Copa do Mundo? Deixa aí nos comentários o que você acha. Voltando para a Copa, as seleções africanas classificadas para esta Copa foram Tunísia, Nigéria, Marrocos, Senegal e Egito. E nenhuma delas passou da fase de grupos. Chegamos na atualidade. Você aí conosco, valeu. Deixou o like? Então curta o vídeo e vamos para a Copa de 2022. A Copa do Catar e a Copa das Polêmicas, a primeira a ser realizada no meio do ano por causa da alta temperatura do Catar no final do ano, período em que normalmente é realizada a Copa do Mundo. A Copa do Catar é a primeira que tem a participação de 2 árbitros africanos falantes da língua portuguesa, o angolano Gerson dos Santos e o moçambicano Arsênio Marengu. As seleções africanas qualificadas foram Senegal, Camarões, Ghana, Marrocos e Tunísia. E a Copa está decorrendo. Para você que veio do futuro e para você que está no presente, vamos à análise geral. Das 52 seleções africanas que podem participar da Copa do Mundo, apenas 13 participaram da Copa até a Copa de 2022. Das 13, Camarões foi a seleção com mais participações nas Copas do Mundo, com 8 participações. Das 13 seleções que participaram, os que tiveram melhor desempenho, ou seja, melhor resultados, foram terceiro, Nigéria, que já passou 3 vezes da fase de grupos, Senegal e Camarões, que já alcançaram as quartas de final, Ghana, que em Copas diferentes já se qualificou para as oitavas e para as quartas de final. E aí, achas que a África fará alguma história nessa Copa do Mundo de 2022? E ainda acreditas que a África poderá conquistar ou mesmo ser vice em alguma Copa do Mundo? Me responda nos comentários. Conecte-se conosco se inscrevendo no canal. Há muita coisa boa vindo por aqui. Valeu!